Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos ver então qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 34. Como objeto de conhecimento temos fontes e tipos de energia e no detalhamento, fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos à nossa aula. Muito bem, você já observou ao seu redor e já verificou que tudo ao nosso redor funciona à base de energia? Bom, se você observar, você vai ver que tudo funciona à base de energia. O nosso organismo, nós como seres biológicos, precisamos de energia aí no nosso alimento, por exemplo. Só que a nossa energia é uma energia química, que ela vem aí através dos nutrientes da nossa alimentação. Então, se a gente tem vida, se as nossas células estão sobrevivendo, é graças a esses nutrientes. Então, precisamos de fonte de energia. Mas ao nosso redor, as coisas que não são seres vivos, precisam aí também de energia. E a eletricidade é um grande exemplo que a gente tem no nosso dia a dia. Já se imaginou ficar sem a internet, sem a televisão para assistir, sem o carregador do celular, Se faltar energia um dia, um período do dia, com certeza você já sente aí, essas dificuldades. Então a energia ela está presente no nosso cotidiano. Ela pode estar presente através aí do calor, da luz, Uma fogueira ela pode aí ilustrar muito bem para a gente que ao queimar aquela lenha para fazer a fogueira, você está ali produzindo calor. Aquelas chamas vão emitir calor, mas elas também vão emitir luz, por exemplo, E a energia elétrica que chega nas nossas casas, ela é muito importante para esse nosso cotidiano. A nossa sociedade, atual depende grandemente dessa energia elétrica, Então imagina quando falta energia, você fica ali com alimentos na geladeira, por exemplo, que podem estragar, Você fica sem a iluminação. Então ela realmente é muito importante, faz parte aí do nosso cotidiano. Mas você já parou para pensar de onde vem essa energia elétrica que chega nas nossas casas, Olha só, a gente também tem energia que move os carros. Esses automóveis, eles só estão se locomovendo graças aí a uma fonte de energia. É o combustível que faz o motor, funcionar e também deslocar esse automóvel. Ou seja, tudo isso aí requer uma fonte energética. E aonde a gente vai encontrar essas fontes de energia? De onde vêm essas fontes energéticas? É isso que a gente vai aprender a partir de agora. Observe aí que existem fontes de energias, mas elas também podem ser aí classificadas como fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Ou seja, a gente tem aí duas categorias de fontes de energia. Para a gente observar, olha aí, as fontes de energia são recursos dos quais podemos extrair a energia utilizada nas mais diversas atividades. Então, na sua atividade diária, de ligar uma lâmpada, de ligar uma televisão, carregar o celular, tudo isso aí requer a energia elétrica. E para essa energia elétrica chegar na sua casa, ela veio de alguma fonte. A energia solar, por exemplo, ela é obtida a partir do sol, uma vez que ele é uma fonte energética. Você já deve ter visto aí, em algumas residências, alguns prédios, Já é comum a gente visualizar essas placas solares. É uma das formas de se adquirir energia. Ou essa fonte de energia aí ela vai ser convertida, transformada em energia elétrica. Isso aí já é possível através das plantas, As plantas fazem aí a fotossíntese, por exemplo, elas já utilizam a energia solar para produzir a sua própria energia. Mas se tratando de energia elétrica, que é aquela que nós usamos na nossa casa, no nosso dia a dia, ela tem que ser transformada, nessa energia elétrica. E aí a gente tem muitas fontes, o sol é um exemplo. Mas aí como é que fica essa questão da categoria aí de fonte energética? Renovável ou não renovável? Como é que a gente diferencia? Então observe aí, com base na sua taxa de consumo e no seu tempo de reposição no ambiente, podemos classificar as fontes de energia em
renováveis e não renováveis. Então perceba aí que existe uma questão de renovação dessa energia. Se ela demora muito tempo para se renovar, então a gente diz que ela é uma energia não renovável, porque à medida que a gente utiliza ela, pode levar muito tempo para que ela seja reposta no ambiente. Entre outras, né, a gente vai ter aí aquelas que são renováveis, que à medida que você consome, que você utiliza essa fonte, ela vai ser aí rapidamente ou pelo menos num curto espaço de tempo renovada. Então, essa é a grande diferença aí da energia não renovável para fontes de energia renováveis. Está aí a questão do tempo em que elas são repostas. E quais são os exemplos, né, de cada uma? A gente vai observar aí. A gente vai falar aí das fontes de energias renováveis. Quais são elas? São aquelas com capacidade natural de reposição no ambiente, ou seja, a taxa de consumo é inferior ao tempo de reposição. E aí, como exemplo, a gente tem o vento, a temperatura interna da terra, o sol, a água e a biomassa. Então, você observa aí nessas imagens que elas trazem exemplos para a gente de onde é possível a gente encontrar essas fontes de energia renováveis. Elas estão disponíveis na natureza, né, na forma, por exemplo, do sol, né, que está ali presente. A iluminação é presente no dia, né, na maior parte do dia. A gente tem a presença do vento, então esse vento também pode ser fonte de energia renovável, porque ele vai estar disponível aí para a gente grande parte do tempo, né? Claro, o que pode variar aí é a intensidade dele. A gente vai ter também a temperatura interna da Terra. Se você lembrar aí daquelas aulas de geografia, você vai lembrar que nas camadas mais internas da Terra a gente tem aí um calor, né? E esse calor ele pode também ser fonte de energia, né, para ser transformado em energia elétrica. E aí a gente tem ainda a água, a biomassa, são todos exemplos de energias, de fontes de energia renováveis, que estão aí disponíveis na natureza, que se você consome, né, rapidamente poderão ser repostas. Então, por isso que a gente diz que são fontes de energia renováveis. Mas a gente falou aí também das fontes de energia não renováveis, que são aquelas aí que à medida que nós utilizamos, elas podem acabar e aí a gente não vai ter num curto prazo elas renovadas, né, novamente. Então, quais são esses exemplos aí? Observe aí que as fontes de energia não renováveis são aquelas cuja taxa de consumo é superior à taxa de reposição no ambiente, que normalmente leva milhões de anos e ocorre sob condições específicas de temperatura e pressão. Como exemplo, a gente tem aí, olha só, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear. Essas fontes de energia, gente, elas são produzidas aí somente em condições específicas, né? Específicas como a gente via lá na imagem anterior. Então você observa lá naquela imagem que nós temos o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, eles são aí produzidos, né? Foram produzidos a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Só para você ter uma ideia, quanto tempo, né, a humanidade tem explorado esse recurso, já tem registros aí desde a época que as pirâmides do Egito foram construídas, né? Então, existia ali registros de que eles utilizavam até para mumificação dos corpos, né, naquela época. Ou seja, a humanidade já tem usado há bastante tempo, essas reservas estão aí com certeza sendo consumidas, né? A gente não sabe quanto tempo elas vão durar, mas a gente sabe que elas, para acontecerem, precisam de condições aí específicas de temperatura, de pressão, de tempo, que não dá para você reproduzir isso num laboratório, por exemplo. Então, não dá para reproduzir a fabricação, né, a produção do petróleo, do carvão mineral, do gás natural em um ambiente ali controlado por seres humanos, porque isso foi um processo que ocorreu ao longo de milhares de anos, né? E a gente vai observar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer da nossa aula. A gente observa aí também, olha, que por isso
elas são consideradas fontes finitas, né? Elas não são infinitas, em algum momento ela vai acabar. Ou esgotáveis, pois quanto mais são utilizadas, menor é o seu estoque no ambiente. Como exemplo, temos os combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, e os minerais radioativos. Então, todos esses que foram citados, eles são combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás natural, carvão mineral, porque eles foram produzidos aí em determinadas condições e são resultado da decomposição aí de matéria orgânica, certo? Então, agora que você já sabe a diferença das fontes de energias renováveis e das fontes de energia não renováveis. Lembre-se aí, né, que o que diferencia os dois tipos, as duas fontes, é o tempo, é o período em que elas podem ser repostas no ambiente. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre as fontes de energia não renováveis. Observe aí que nós temos, né, mencionamos o carvão mineral. Esse carvão mineral, ele não é aquele que a gente usa lá na churrasqueira, né? Quando você faz lá o seu churrasco. Na verdade, o carvão mineral, ele é resultado ali, né, de alguns eventos que aconteceram milhares e milhares de anos. Então, atualmente, como que ele é utilizado? Ele vai ser aí utilizado, né, principalmente na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. Então, observe aí, esse carvão mineral, ele foi resultado aí da decomposição de matéria orgânica do tipo plantas, troncos de árvores que morreram há muitos anos atrás, né, há milhares de anos atrás, e aí aquele sedimento ele foi ocupando camadas internas da terra cada vez mais profundas. E aí você sabe que lá dentro daquelas camadas existe também muito calor. E todo esse calor ali do interior da terra, ele proporcionou condições para que esse carvão mineral fosse formado. E aí, como que ele é utilizado? Existem pessoas que fazem a mineração, né? Exploram ali o interior da terra, retira esse carvão mineral, ele vai ser processado para ser utilizado em usinas termoelétricas. Como que essas usinas termoelétricas funcionam? Elas vão queimar esse carvão para produzir calor e também para produzir energia elétrica. Essa energia elétrica vai chegar aí até as residências, até os prédios, certo? Mas essa energia aí, ela também é muito poluente, porque ela vai emitir alguns gases para a atmosfera, né? Existem países que predominantemente usam aí o carvão mineral como fonte de energia elétrica. Um exemplo aí é a China, porque lá eles têm grandes reservas de carvão mineral. Mas a gente vai avançando aí para falar um pouquinho também sobre outras fontes de energia não renováveis. A gente observa aí o petróleo e o gás natural. Existe, né, uma matriz energética no mundo todo, que é aí o conjunto de formas de produzir energia. E quando a gente fala de energia, lembrando, a gente não está falando só de energia elétrica, mas energia no geral, para mover aí os carros, por exemplo. Então, essa matriz energética mundial, elas usam a maior parte do tempo essas fontes de energia não renováveis, como o petróleo e o gás natural, né? Principalmente o petróleo aí é bastante utilizado por diversos países. Já no Brasil, a gente vai ter aí também predominantemente o petróleo, né, como fonte energética, mas a gente vai ver aí que para produzir energia elétrica, aquela que chega até as residências, é de uma outra forma que a gente vai ver aí posteriormente. Então, assim como o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural são utilizados como fontes de energia para a geração de usinas elétricas e termoelétricas e combustíveis para veículos, como gás de cozinha, entre outros produtos. Então você observa aí que o petróleo ele vai ser explorado, ele pode ser aí processado e ele pode ser transformado aí, por exemplo, em gasolina, né, em óleo diesel, que são combustíveis dos automóveis. Mas a gente tem também o gás natural. Esse gás natural ele é encontrado também
nessas mesmas condições que o petróleo é encontrado. E aí ele vai ser processado, né, vai ser levado até as usinas que vão envasar, né, e colocar ele em encanamentos para chegar até as residências, por exemplo. A gente tem dois tipos de gases aí, né, que a gente costuma confundir um pouquinho. Então a gente tem o GNV, que é o gás natural veicular, que ele pode ser utilizado em carros, né, desde que eles estejam aí adaptados para poder receber, né, esse tipo de combustível. E a gente também tem o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Ele também é um resíduo do petróleo e aí ele vai ser armazenado naquelas botijas de gás que as pessoas usam, né, nas residências. Então observe aí que dentro desse contexto, né, de combustíveis fósseis, a gente tem retirado, né, muitos recursos e realmente essa fonte de energia ela tem sido utilizada por muito tempo porque ela é altamente eficiente. Porém, ela tem aí, né, também alguns malefícios para a atmosfera, porque na queima desses combustíveis vai ser emitido aí alguns gases atmosféricos que vão poluir, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso. Mas você já se perguntou como que esse petróleo chega, né, até o tanque de combustível, por exemplo, da onde ele é retirado, como que ele é produzido, né, quais são as condições? Então, para você saber como tudo isso acontece, a gente vai ver aí um vídeo que explica um pouquinho como isso funciona. No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados, o petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos, como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Você observou aí o processo, né, de produção do petróleo? São condições que realmente não daria para reproduzir, né, em um curto espaço de tempo. Então, todas essas reservas de petróleo que são encontradas, né, até muitas vezes nos noticiários, nos jornais, são falados sobre isso, né, sobre essas fontes aí de petróleo, elas trazem aí para a gente, né, que existem sim reservas, mas a gente não sabe até quando elas vão durar. E fora isso, a gente tem a questão aí, né, de que eles podem ser poluentes. A queima desses combustíveis fósseis, né, a utilização aí do petróleo, apesar de ele estar aí grandemente, né, no nosso dia a dia, ela pode ser prejudicial. Então, esses combustíveis fósseis, por exemplo, eles possuem uma alta eficiência. Eles são eficientes, né, do ponto de vista energético, né? Eles vão gerar aí bastante energia para os combustíveis dos carros, para formar eletricidade nas casas e por isso, apesar de terem seus estoques limitados, ainda são amplamente utilizados em grande parte do planeta. Então, quer dizer que os países ainda estão consumindo essas fontes de energia não renováveis, principalmente vindo aí do petróleo, né? A gente vê também que a queima desses combustíveis ela é responsável por liberar uma grande quantidade de gases tóxicos, principalmente o dióxido de carbono, conhecido aí como CO2, o que tem agravado os impactos do efeito estufa. Por outro lado, alternativas de outras fontes energéticas consideradas limpas são cada vez mais buscadas para tentar manter a eficiência energética e a preservação do meio ambiente.
Então você observa aí que existem, né, os prós e os contras de se utilizar uma fonte de energia não renovável. Ela está ali disponível, né, tem uma grande quantidade. A partir do petróleo é possível fazer gasolina, óleo diesel, é possível aí fabricar o plástico que está grandemente aí no nosso cotidiano, né? É possível fabricar, por exemplo, a borracha do seu sapato, do seu tênis que você está aí utilizando. Então, ele está presente no nosso cotidiano de uma forma bastante ampla, né? Bastante importante. Mas quando a gente utiliza esse recurso e consome ele, né? À medida que a gente vai consumindo, ele vai liberando gases para a atmosfera. Quais são esses gases? Existem vários, né? Mas o principal aí é o gás CO2, o gás carbônico. Esse gás, quando ele fica acumulado ali na atmosfera, ele vai acabar contribuindo para o efeito estufa, né? Que é o aquecimento global que traz tantos problemas. Por isso que a humanidade tem buscado aí cada vez mais fontes de energias renováveis, que sejam limpas, que venham aí, né? Substituir essas fontes de energia não renováveis e tão poluentes. E é isso que a gente vai ver agora, porque vamos observar aí os exemplos de fontes de energia renováveis e que também podem ser consideradas limpas. A primeira fonte de energia renovável que a gente vai observar aí é a água. Então, a água ela pode ser fonte de energia e uma fonte de energia renovável, porque ela está constantemente se renovando, né? Você já deve ter estudado aí sobre o ciclo da água, né? Que ela evapora, depois vem na forma de chuva e aí vai formar os rios, os oceanos. Então, ela está constantemente se renovando. E aí a gente observa aí, olha, que o movimento da água é considerado uma fonte de energia denominada energia hídrica. Você observa aí na imagem que nós temos uma hidrelétrica, né? Ou seja, uma fonte de energia ali, né? Uma usina energética que produz energia elétrica a partir do movimento da água. Então, essas hidrelétricas, elas funcionam aí para fazer esse movimento. Para elas serem construídas, é preciso construir aí essa barragem e ela vai aí inundar, né, esse ambiente, porque ela tem que ser construída aí em rios, certo? E esse movimento aí da água vai fazer uma turbina girar e vai produzir energia elétrica e assim vai chegar até as residências. Inclusive, a energia hídrica ela pode ser considerada limpa porque ela emite menos gases de efeito estufa na atmosfera, é uma fonte de energia renovável. Porém, como toda fonte de energia, ela tem os seus prós e contras, né? Então, ela é amplamente utilizada, mas ela pode ter aí alguns malefícios para o meio ambiente, porque aquela população de animais, de plantas que vivem ali podem ser atingidas por aquela inundação, né? Também os peixes que costumam, né, fazer aí a sua reprodução, né, no período da piracema, eles costumam subir o rio, nadar ali contra a corrente. Se eles encontram essa barreira, eles não conseguem se reproduzir, logo aquela população de peixes pode acabar, vai atingir, vai afetar todo mundo. E no Brasil, essa fonte de energia, né, tem sido amplamente utilizada, porque mais de 60% da energia elétrica que a gente consome provém dessas hidrelétricas, certo? Mas a gente ainda pode considerar aí uma fonte de energia elétrica renovável e limpa. A gente tem outro exemplo aí, que é a energia solar. Então, o sol, ele pode emitir aí radiações, né, ou seja, a luz solar, e ela pode ser considerada uma fonte de energia que pode ser aproveitada na forma de luz. Então, essa energia luminosa, né, é quando a gente aproveita ela na forma de luz, e de calor, quando a gente utiliza ela na forma de energia térmica, certo? Você está observando aí as placas solares. Essas placas solares, elas funcionam da seguinte forma: elas têm sensores, né, e substâncias que vão captar a energia luminosa do sol e transformar ela em energia elétrica para ser consumida aí nos prédios, nas residências, certo? E esse sol, gente, ele é gratuito, né? Ele é de graça, ele não vai aí demandar um custo
né, de você utilizar o sol, e ele é uma fonte de energia infinita, porque está presente, né, aí no nosso sistema solar e enfim. Mas a gente tem aí também, né, algumas dificuldades. Apesar do nosso país aí ser um país que tem grande incidência solar, né, poderia ser utilizado mais energia solar no nosso país, a gente ainda tem aí algumas barreiras econômicas. Por quê? Porque esses equipamentos eles podem ser um pouquinho caros. Apesar de que muitos deles, né, muitos processos para adquirir esses equipamentos já têm sido barateados, né, já está cada vez mais acessível, e a gente espera que em breve as pessoas possam, né, consumir aí nas suas residências. Então, o sol ele é uma fonte de energia renovável e ele pode aí ser transformado em energia elétrica para o nosso consumo. Não vai gerar gases poluentes na atmosfera, né? Ele vai estar ali disponível para a gente sem gerar grandes impactos ambientais. Então, existem hoje em dia até fazendas solares, onde as pessoas investem mesmo dinheiro, né? Colocam lá os seus equipamentos, as suas placas e podem, além de gerar energia para si, para o seu próprio consumo, elas podem também exportar, ou seja, vender essa energia para outras pessoas e assim garantir, né, até mesmo uma fonte ali de renda. Ou seja, tem aí a gente vai ter, né, grandes benefícios de utilizar a fonte do sol, certo? Mas a gente tem outros exemplos ainda. Vamos ver aí que o vento, ele também é uma fonte de energia. A energia contida nas massas de ar em movimento, ou seja, o vento, é chamado de energia eólica. Nas usinas eólicas, o vento provoca a rotação das hélices, que acionam geradores elétricos, produzindo energia elétrica. Você está observando aí que a gente tem esses geradores de energia que são semelhantes, né? Parecem com um catavento. E é exatamente isso que eles fazem. Eles rodam essas hélices que vão aí transferir essa energia para dentro de um gerador que fica ali no centro onde se encontram essas hélices. A partir dali, né, aquela potência elétrica vai ser distribuída para a população. Então, essas torres, né, que fazem aí, captam essa energia eólica, elas têm aí mais ou menos 120 metros de altura, né? São muito grandes, já passei perto de uma delas, é imensa, né? Você perde de vista ali, porque elas são bem grandes. E elas geralmente vão estar situadas em ambientes que têm a presença do vento, né? Ou seja, onde as massas de ar, onde o vento, ele é mais potente para girar essas hélices. Geralmente nas regiões litorâneas do nosso país, né? Nos estados do Nordeste, é onde é mais comum a gente encontrar esse tipo de geração de energia. E essa geração de energia aí no nosso país só perde para a geração de energia através das hidrelétricas. Então, é a segunda fonte de energia mais utilizada no Brasil, é a fonte de energia eólica. E elas vão ser instaladas em locais, em ambientes onde a gente tem ali a movimentação das grandes massas de vento, né? Onde isso vai estar mais disponível. Além aí da energia eólica, a gente tem uma outra fonte de energia renovável, que é a energia através da biomassa. Então, a biomassa ela é constituída por matéria orgânica de origem animal e vegetal, utilizada na produção de energia. São exemplos a madeira, a casca de arroz e o bagaço da cana. A biomassa também é utilizada para a produção de biocombustíveis como o etanol. Então, você observa aí que a biomassa ela é uma fonte de energia renovável, porque ela pode ser extraída aí dos resíduos de madeira, de casca de arroz, de bagaço de cana. O nosso país ele tem aí a agricultura, né, que nós temos como cultivo de algumas plantas para alimentação, e aí alguns resíduos dessas plantas, como a casca do arroz, o bagaço da cana, eles seriam antes jogados fora, mas os cientistas observaram, né, as pessoas observaram que poderia ser fonte de energia e uma fonte de energia renovável. Você observa aí na imagem que existe uma termoelétrica que está utilizando a biomassa para produzir calor e então gerar energia. Então, ela é uma fonte de energia renovável, porque vem aí dos seres vivos, né, como os vegetais que são utilizados, certo? Ela também pode ser aí transformada em etanol. Alguns carros, né, utilizam aí o etanol como combustível e vai ser fonte, né, de energia também renovável. E a gente tem mais uma aí para ver, que é a temperatura interna da Terra.
O calor proveniente do interior da Terra é considerado uma fonte de energia denominada energia geotérmica. Nas usinas geotérmicas, o calor aquece a água que infiltra no solo e transforma ela em vapor de alta pressão. E esse vapor ele vai ser captado pelas usinas e transformado em energia elétrica. Ou seja, você já deve ter observado que existem aí vulcões, né, que liberam a lava, que é a rocha líquida, porque lá no interior da Terra existe muito calor, a temperatura é muito alta. Então essa temperatura ela pode ser utilizada a favor da produção de energia, né? E aí ela pode ser também uma fonte de energia elétrica limpa e também renovável. Existe aí um país que é a Islândia, onde é muito comum eles utilizarem esse tipo de fonte energética, porque lá eles têm, né, a maior capacidade de transformar essa energia em energia elétrica. Ou seja, você observou aí que nós temos vários tipos de fontes de energia, que elas podem ser consideradas não renováveis e também as renováveis, né? Vimos aí os prós e os contras de todas essas fontes de energia. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.